Sejam bem-vindos ao Foco Total. Esse é o nosso programa para quem tem TDAH, para quem não tem TDAH e quer aprender a lidar com quem tem TDAH, e para quem está aí tentando descobrir se tem ou não TDAH. Esse é o programa que fala sobre TDAH, que fala sobre relacionamento, que fala sobre saúde mental, que fala sobre a vida de um modo geral. E hoje, no nosso episódio, a gente vai tentar responder uma pergunta. Será que é possível vencer o TDAH? Será que o TDAH é contornável? Será que a gente pode, de alguma maneira, conseguir vencer os problemas que o TDAH traz para a gente? E eu não vou apresentar a nossa convidada agora, porque eu vou falar do nosso patrocinador. Antes da gente começar, eu quero agradecer mais uma vez a Premium Essential Kitchen, que tem feito desse espaço uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer a respeito do TDAH e possam entender se elas estão vivenciando esses momentos ou não. É muito interessante o feedback que a gente tem recebido, Premium, porque as pessoas têm se identificado com as falas, com os convidados, com as coisas que são trazidas aqui. Então, eu quero agradecer a Premium. E a Premium, ela é uma empresa de alimentação empresarial e ela tem mais de 170 restaurantes e ela está em 7 estados. A Premium tem mais de 30 anos no mercado, ganhou, inclusive, alguns prêmios agora. A Premium ganhou prêmios de destaque, né? Como uma das empresas que mais cresceram no segmento. Então, a gente quer agradecer a Premium por essa possibilidade que a Premium tem dado para nós. A possibilidade de podermos estabelecer um conteúdo valioso como esse e realmente não tem preço. Se você quiser saber mais sobre a Premium, você pode entrar no site somospremium.com.br. Vem ser Premium com a gente, tá? E aí agora a convidada, a Elaine, que está aqui com a gente. Tudo bom, Elaine? Tá, tudo bem. A Elaine, ela é advogada, ela é influencer e tem TDAH, né? Tenho diagnosticado já há uns 10 anos já. Então, a gente vai conversar, Elaine, justamente assim, você estava me dizendo que nas suas contas, você tem 2 contas no Instagram e tem mais ou menos hoje 180 mil seguidores. 180 mil. Essa é uma média, né? E assim, a vida de influencer, a vida de advogado, e você também trabalha com outras coisas, né? Você ajuda pessoas a escreverem teses de doutorado, mestrado, de Sim. conclusão de curso, coisas, inclusive, totalmente fora da sua área, né? Agora mesmo eu já estou fazendo uma gestão, estou gerindo um projeto de qualidade de uma clínica de fertilização daqui. Estou ajudando Daqui de Aracaju. Que não tem nada a ver com a minha área. Não tem nada a ver com a área. Nada a ver com a minha área. Então, assim, a gente já começa, Elaine, perguntando para você onde é que o TDAH chega na sua vida? Quando é que o TDAH chegou na sua história? Como é que você soube do TDAH? Bom, o TDAH sempre teve na minha história, né? Eu só não sabia o nome. Eu sabia que tinha coisas que em mim era diferente das demais pessoas que me cercavam. Não tão diferente em relação aos meus irmãos, que você sabe que o meu histórico familiar é de TDAH. Eu me identificava muito com os meus irmãos porque eles também têm. Uhum. Então, eram crianças que, para mim, eram normais. Mas o laudo mesmo... Só fazendo parêntese aqui, Elaine, é importante isso que você traz, para dizer que o TDAH ele é um transtorno que tem uma base genética muito forte. Geralmente, quando a gente está fazendo avaliação de criança, a gente está lá avaliando a criança e aí pede para os pais responderem alguns questionários e os pais começam a se identificar também. Porque quando tem uma criança TDAH na família, provavelmente mamãe ou papai tem um pezinho ali, né? Mas o laudo mesmo, você estava dizendo... O laudo mesmo eu tive há 10 anos, porque eu estava no meio de um relacionamento abusivo, eu não sabia. E eu procurei ajuda. Foi engraçado, não sei se eu lembro que eu te contei, eu procurei ajuda de um psicólogo, porque, gente, a impulsividade do TDAH é terrível. Eu comecei a pensar, eu vou matar meu ex-marido, vou matar essa desgraça. Então, para não matar, eu disse, vou procurar um psicólogo que eu preciso de ajuda. Como eu sou advogada, eu sabia que matar não ia dar resultado, o problema ia ser mais difícil. Então, eu vou procurar a ajuda do psicólogo. E eu cheguei lá tão atacada... que ele, na mesma hora, me encaixou para o psiquiatra. E aí eu comecei a fazer alguns testes que ele percebeu que aquele comportamento
não era tão comum a só uma depressão ou só crise de ansiedade. Eu comecei a fazer testes com ele, fiz testes, inclusive de QI, de que é fora do estado, a pedido dele. E aí vem o laudo de Dr. Murilo. Não, se você me perguntar o sobrenome dele, eu não sei. De Dr. Murilo na época, mas não se focou no TDAH, porque eu estava numa crise depressiva muito grande. Ô, Elaine, mas então você começou a ser diagnosticada com TDAH por conta da impulsividade? Da impulsividade. Não só da impulsividade, mas por comportamentos que eu apresentava que não era comum a só uma pessoa que estava depressiva. Ele Sim. percebeu que aquela depressão tinha um outro fundo que não era aquele relacionamento abusivo. Sim. E aí ele começou a perguntar da minha infância, como é que o psiquiatra começou a perguntar da minha infância, quando eu fui dizendo que eu sempre fui assim diferenciada, né, em que sentido? Eu às vezes queria o isolamento e às vezes era a líder das brincadeiras. Agora todo mundo tinha que fazer do meu jeito. Se não fizesse do meu jeito, não era de jeito nenhum, entendeu? E aí ele começou a perceber isso e começou a dizer, posso te apresentar um questionário para você responder comigo? Eu disse, posso. Vou fazer o questionário. E aí, no primeiro questionário, ele disse, olha, eu tenho uma coisa para te dizer que não tem muito a ver com o foco do que você está vindo aqui, e tem ao mesmo tempo. Eu acho que você tem TDAH. Eu vou fazer outros testes com você. E aí o psicólogo também começou a fazer outros testes, não voltados para TDAH, mas sobre emocional. Uhum. Ele queria compreender você. Ele queria me compreender. Os testes são muito importantes e eu admiro muito o psicólogo que usa teste, porque os testes são uma possibilidade científica de compreender a personalidade, compreender a atenção, compreender a memória e por aí vai. Mas você estava dizendo que sempre sentia que era uma pessoa diferente. Sempre. É uma coisa engraçada do TDAH, né, Elaine? Porque a gente ouve muito assim, as pessoas dizerem assim, eu sabia que eu era diferente, mas eu não sabia de onde eu era. Tem um videozinho da Abda no YouTube que a moça diz assim, eu achava que eu era de outro mundo. Porque eu não sentia que eu encontrava o meu lugar. A sensação é essa. Nada, esse mundo não é para mim. Não foi feito para mim. Eu devia ter nascido em outra época. Eu não sou desse planeta, porque eu não enxergava as pessoas como elas queriam que eu enxergasse, né? Não via situações. Eu sempre tive a habilidade que é uma coisa do TDAH, de ter uma empatia muito grande com as pessoas e compreender o todo, não só aquele problema naquele momento. E isso foi desde muito cedo. E você sabia, Elaine, que a empatia ela é dopaminérgica? Quando você faz uma coisa boa para alguém, um elogio que você recebe, é como se soltasse ali um puffzinho de dopamina na sua cabeça. Sim. Então, a pessoa TDAH ela se torna uma pessoa extremamente empática. E isso, às vezes, é um grande problema, porque está lá na reunião de trabalho e aí o chefe pergunta, quem pode fazer isso para mim? Aí ele, eu. Sempre. Né? E aí vai se entregando para as coisas e quando percebe, assim, não tinha tempo nem para fazer as dele mesmo e pega projeto novo, né? Não, eu sempre tive esse negócio de pegar 1 milhão de projetos e só terminar raríssimos, viu? Só o que realmente me interessava. E aí eu fui desenvolvendo assim métodos para poder, por exemplo, uma das coisas que eu foquei na infância, que até uma vez você disse, pô, é um pouquinho fora da curva, Elaine, você teve uma vida acadêmica muito, muito boa, etc., em ser a melhor. Eu quero ser a melhor nisso. E aí, desde pequena, eu ouvia da minha mãe dizendo assim, olha, se você não estudar, você não vai ser ninguém, filha. Ou então vai ser dona de casa. Ela dizia assim, mulher só tem 2 caminhos, ou é dona de casa ou vai trabalhar. Para trabalhar, você tem que estudar. Então, eu não queria ser dona de casa. Então, eu disse, cara, eu vou estudar e vou ser a melhor nisso. Então, eu botei meu hiperfoco durante muito tempo nisso. Foi para estudo. Então, o seu hiperfoco foi para que você começasse a estudar. Ser a melhor. Ser a melhor da turma. Isso é interessante, Elaine, porque, por exemplo, eu tenho alguns clientes TDAH que são organizados. Pasmem. Um cliente TDAH que é organizado. Veja,
E ela é organizada porque aconteceu uma situação parecida com essa. Ela estava arrumando o guarda-roupa e a mãe falou, olha, o guarda-roupa da sua irmã é todo arrumadinho e o seu é todo desarrumado. E aí ela decidiu, a partir daquele dia, que ela nunca mais deixaria o guarda-roupa desarrumado. E isso foi acompanhando a vida dela para as outras áreas, né? Eu tenho... A minha mãe, ela nunca foi uma mãe assim... Ela sempre foi fora da caixinha, né? Ela nunca foi uma mãe assim, normal, comum. Não sei se é porque ela já tinha que lidar com 3 filhos que eram diferentes, absolutamente diferentes, né? Então, ela tinha esse negócio o comparativo pode servir para os 2 lados. O comparativo pode diminuir sua autoestima ou pode fazer dependendo como você dependendo de recebe, como você né? recebe. Isso mesmo, né? isso mesmo. Então, esses comparativos eu recebi também. De organização, eu desde pequena sabia que a menina tinha que ser organizada. Então, se eu tenho que ser organizada, eu vou ser organizada. Olha aí outra coisa, né? A menina tinha que ser organizada, porque os meninos não precisam, mas a menina tinha que ser organizada. Na minha casa, a minha mãe foi criada numa família matriarcal. Eu sou criada por uma família matriarcal. Então, os meus irmãos tinham mais obrigações dentro de casa do que eu. Eles eram obrigados a lavar banheiro. Eu não era obrigada, entendeu? Eles tinham as obrigações e eu fazia porque gostava. Mas se eu não tivesse a fim de fazer naquele dia, não tinha obrigação. Isso é uma criação matriarcal, né? Sua mãe deu para você, inclusive, a oportunidade de que você se desenvolvesse, né? Essa Sim. criação deu a você a oportunidade de se desenvolver. Veja, isso que você está trazendo para a gente, Elaine, é muito importante no episódio de hoje, na compreensão do TDAH, porque cada pessoa com TDAH vai manifestar de uma maneira diferente. Primeiro, já tem os 3 tipos, né? Sim. Ou você é um TDAH desatento, predominantemente desatento, isso não quer dizer que você não vai ter impulsividade e hiperatividade. Sim. Às vezes é mental, né? Sim. Ou você vai ser um TDAH combinado, misto, os sintomas não vão ter assim um ou outro que se destaca, você vai ser desatento, vai ser impulsivo e vai ser hiperativo ao mesmo tempo. Ou então você vai ser hiperativo e impulsivo, e aí geralmente são aquelas pessoas, por exemplo, que se envolvem mais com briga no trânsito, que têm dificuldade de relacionamento, que têm dificuldade de se manter no emprego porque sempre causa um problema ou não consegue se relacionar bem com as pessoas, e aí acaba, de uma maneira, perdendo essas coisas, né? Mas eu estava dizendo que, além disso, tem a família. Sim, a família ela é muito importante. Eu não sei bem se minha mãe fazia porque queria, ou se ela era intencional, ou se não era intencional. Mas a minha mãe, muito cedo, me ensinou a ser independente. Com 7 anos, ela me entregou um dicionário Aurélio, que era maior do que eu, mostrou lá como é que procurava as palavras e ela disse, nunca mais me pergunte nada sobre nada. Se vire. Se agora tem um dicionário. Porque eu aprendi a ler com 4 anos e eu perguntava para ela tudo. Então, isso, para quem vê de fora, parece maldade, mas me ensinou a ser independente. Veja, outra particularidade. Você tinha TDAH e você aprendeu a ler com 4 anos de idade. Quer dizer, 4 anos. Mais rápido que outras crianças. Então, você quebra o mito de que TDAH... toda pessoa com TDAH vai ter dificuldade de aprender. Meus irmãos nunca tiveram dificuldade de aprender. Meu irmão do meio, ele era preguiçoso. Aquilo que... Preguiçoso não, que hoje a gente sabe, ele era considerado preguiçoso. Mas aquilo que para ele era importante, ele era ótimo. O meu outro irmão, a gente chamava... A minha casa era assim. A Elaine é esforçada, o Jean é inteligente, que é o do meio, e o Ricardo é o sortudo, porque tudo sempre vinha para ele. Ele sempre foi bonachão, muito alegre, muito brincalhão e sempre teve facilidade para ter tudo. Mas nenhum dos 3 teve problema na vida, na escola, de aprendizagem. O meu irmão do meio é que tinha problemas. Hoje a gente sabe que é porque ele é daltônico, e naquela época não tinha um exame assim. Ele tinha problema com cores, etc. Mas tinha dificuldade relacionada a isso. Agora, veja, muita gente acha que o TDAH traz dificuldade de aprendizagem, ligando só a aprendizagem à atenção. E
a aprendizagem, ela tem um conjunto enorme de outras habilidades cognitivas, né? Você tem a inteligência, você tem a memória, você tem o raciocínio. Então, por exemplo, às vezes até a criança TDAH, ela tem uma inteligência acima da média, e aí ela pega rapidinho. Sim. E aí ela fica brincando na sala, conversando, ela fica fazendo bagunça, porque, na verdade, ela já aprendeu, né? Se eu disser para você, Acácio, que eu nunca aprendi nada, da minha primeira série até o dia que eu me formei, eu nunca aprendi nada em sala de aula. O professor falava, era blá, 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 blá. Eu não estava escutando o que ele falava. Para mim, era irritante estar dentro da sala de aula. Como eu queria ser melhor, eu estudava antes. Ô, Alane, o seu TDAH, então, é um TDAH hiperativo impulsivo, é isso? É você tem mais características imperativas e impulsivas. Hiperativo e impulsivo. Eles dizem que eu tenho umas nuances de desatento, mas eu acredito que é porque é característica mesmo. Quando aquele assunto não interessa para a gente não bota... É memória que a gente desocupa para poder ocupar com outra coisa, entendeu? Mas é hiperativo, é impulsivo. Tanto que até os 13 anos, tudo meu era resolvido no tapa. E a minha mãe, embora fosse muito bem vista com os colegas, etc., quando fazia uma coisa que eu não achava que era legal, que eu, dentro daquilo que eu fui criada, não era legal, eu não tinha conversa, não. Eu me irritava, partia. Ia lá e brigava mesmo. Tanto que eu queria fazer luta e minha mãe não deixava. Ela não deixava. E hoje, inclusive, você faz luta, né? Você faz o esporte que você faz é luta. Eu me lembro que uma vez a gente estava na sessão e você falou: a musculação é horrível, ficar fazendo aquele negócio várias vezes, não sei o que e tal. Eu disse: procura uma luta, um negócio, lembra? Foi você que me incentivou. Indiquei o Muay Thai, inclusive, né? Não, você falou boxe. Boxe, não foi? Você falou boxe. Vamos fazer... Elaine, por que você não tenta fazer boxe? Até para colocar, porque eu reprimia muita raiva, né? E eu comecei a fazer academia, mesmo sem querer, e aí coloquei meu foco em fazer academia. Eu era a louca da academia. Eu ia de segunda a sábado e me irritava porque no domingo a academia não abria. Entendeu? Eu era a louca da academia. E aí depois eu disse, cara... tá me fazendo bem, mas ainda não extravasa a ansiedade. Vou lutar. E hoje eu sou apaixonada. Se eu tivesse que escolher era só lutar. Vou lutar até o último dia da minha vida. Olha que interessante. Tem uma coisa, Elaine, e você falou bem aí, e que é muito comum as pessoas acharem, por exemplo, que os sintomas de hiperatividade e impulsividade são sintomas de ansiedade. Isso é muito comum. Por exemplo, eu não consigo ficar quieto num lugar. Eu tenho que sair. Esse é um sintoma que as pessoas caracterizam como sintoma de ansiedade, mas também um sintoma de TDAH. Isso. A perninha nervosa, né? Que a gente fica mexendo, sacudindo. É porque não está vendo, mas eu fico o pezinho fica aqui embaixo, só mexendo, entendeu? O tempo inteiro. Então, assim, e as pessoas pensam que isso é um sinal de ansiedade. Né? Mas é do TDAH. E é do TDAH. Né? Do TDAH. Então, assim, isso... É muito importante entender isso, porque, por exemplo, Elaine, eu fico pensando em crianças que estão, por exemplo, na sala de aula, que estão em casa e elas estão lá fazendo tarefa e começam a mexer a perninha e a mãe diz, para de mexer a perna. O pai diz, para de mexer a perna. E a gente ouve isso. Né? Eu vou te fazer um relato. Eu estava na luta um dia desse e fiquei um pouco mais, porque o meu horário... É uma das coisas. Eu não consigo fazer... Minha aula ela tem que ser personalizada. Sim. Eu não consigo aprender. Porque eu tenho uma desgraça chamada perfeccionismo dentro de mim. Tudo meu tem que sair o melhor possível. E aí, quando eu estou numa turma... A gente tentou primeiro na turma de Muay Thai, eu ficava tão atenta aos movimentos do mestre que eu exigia muito tempo dele e a gente entendeu que não dava certo, eu tinha que fazer a aula, né? Fazer sozinha. Sozinha, para poder desenvolver. O perfeccionismo está ali. E eu tive muita sorte, porque eu encontrei um mestre que entendeu e foi estudar o TDAH para poder me ajudar. É mesmo, Elaine. Ele foi estudar o TDAH para te ajudar, ajudar você a aprender a lutar. A aprender a lutar. Porque eu chegava e dizia assim...
eu pedia para ele fazer e depois eu dizia, ele falava e eu dizia, agora faça calado. E ele dizia assim, por que calado? Eu disse, porque quando você está falando, eu presto atenção no que você está falando ou no movimento que você está fazendo. Uhum. E aí ele disse, mas por quê? Eu falei para ele que tinha TDAH e ele foi estudar sobre TDAH. E tem uma outra coisa, e isso é maravilhoso. Porque, por exemplo, tem duas coisas que a gente está colocando aqui e que são neurológicas e as pessoas pensam que são comportamentos. Por exemplo, geralmente, o cerebelo de pessoas com TDAH ele é menor. Então, existem áreas que são menores. O cérebro se desenvolve de maneira diferente, né? Então, o cerebelo, Elaine, é justamente a área do cérebro que dá para a gente o controle de movimento. É por isso que o TDAH é tão destabanado. É por isso que a gente esbarra, derruba coisa, deixa cair copo e por aí vai. Eu sou toda roxa, eu tenho marca roxa no corpo todo, porque o meu instrutor, que é outro amor, também foi atrás do que era TDAH para poder me ajudar. Eu disse para ele, eu não monto mais equipamento, porque no montar eu consigo me machucar. Pois é. Então, justamente por isso, quer dizer, não é um comportamento, não é uma coisa que a gente faz por querer, é uma questão cerebral. Essa questão da perninha, veja, é interessante isso, é um mecanismo muito interessante, veja. A gente tem, a atenção, ela é um processo bem fino no cérebro. A gente tem o centro posterior da atenção aqui atrás, que não é uma área morfológica, é uma área mais funcional. É a área que diz assim, olhe para ali, foque ali. Né? E aí eu estou usando dopamina aqui para focar. E aí essa área posterior manda para a área anterior aqui na frente, no lobo frontal, para que eu possa interpretar o que eu estou vendo. Então, vem para cá e eu começo a interpretar. Eu estou aqui com a Elaine no podcast, estou conversando com ela, estou falando sobre o centro da atenção. Então, aqui está usando dopamina também. Só que, Elaine, a gente está tendo todos os outros estímulos e o cérebro está recebendo isso. Mas o cérebro, o que ele faz? É tão perfeito o mecanismo que o cérebro trava tudo. E aí, por exemplo, a área motora fica travada. Nas pessoas normais, comuns, que têm dopamina no cérebro, elas conseguem ficar paradas, tranquilas, porque a área motora trava ali, porque a dopamina está ali. Os neurônios estão mandando travar. Só que chega uma hora que falta dopamina para nós, e aí o cérebro diz, libera as pernas, para as pernas começarem a se mexer, e ele continuar usando a dopamina para prestar atenção. E aí a gente começa a balançar a perninha, então, às vezes, a mãe e o pai... E quem quer que seja, está ali olhando para a pessoa que está balançando o pezinho e fica nervoso, fica chateado, e não entende que aquilo não é um comportamento. Aquilo é uma situação cerebral, uma situação neurológica. Interessante isso, né? Eu adotei um mecanismo. Assim, quando eu chego, que eu encontro, até as pessoas dizem, mas por que você diz isso? Eu disse, cara, eu digo para que a pessoa entenda que algumas vezes eu vou fazer coisas que não é porque eu quero. Então, às vezes, eu conheço uma pessoa e digo, olha, eu tenho TDAH, tá? Eu cheguei na academia, todo mundo na academia sabe que eu tenho TDAH. Porque eu, às vezes, apresento o comportamento, eu coloco o meu fone de ouvido e vou treinar. Eu falo com todo mundo, converso, brinco com todo mundo, não sei o quê, mas botei o fone de ouvido, é para treinar. Então, se você me chamar, eu vou me irritar. Se você me tocar, eu vou me irritar. Então, eu já aviso. Quando eu cheguei na academia, olha, eu tenho TDAH. E essa maneira de se proteger, né, Elaine? Falei para o meu instrutor na época, eu disse, olha, eu tenho TDAH, vai acontecer isso, se você fizer isso, já fui dizendo para ele, vai acontecer isso, 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 então vamos evitar para não ter situações que vai ser desagradável para todo mundo. E aí foi por isso que ele começou a estudar. Ele também foi estudar. Aí, veja, a pergunta é, e por que você não trata isso? Talvez as pessoas estejam perguntando isso, Elaine, né? você faz o tratamento... Então, por que você não trata? Mas eu faço. Para você não ficar... Gente, mas eu faço também. É engraçado que as pessoas acham que TDAH é uma coisa que você vai tomar um remédio e vai ficar ótima, vai ficar boa. E não é. Olha, eu desenvolvi, eu consigo administrar meus perfis
Consigo. Eu consigo administrar tantas profissões? Consigo, mas, gente, eu não deixei de ter TDAH. Vai ter dias que eu não quero levantar e eu não levanto. Eu fico na minha casa, na minha cama. Por exemplo, eu tenho um dos perfis que é para divulgação de gordinhas. Tem 3 meses que eu não mexo nesse perfil. Porque eu foquei, depois do problema de saúde que eu tive, achei um novo hiperfoco. Eu não suporto quando alguém chega e diz assim, gente, você tem um superpoder, você tem um hiperfoco. Gente, vocês não sabem como é ruim. Elaine, isso é... Esses dias eu estava vendo no Instagram um riozinho. Eu acho que eu vi você dizendo. Um rios do cara dizendo... O TDAH tem um superpoder. Não tem. O hiperfoco é um superpoder. Não temos. Não é um superpoder. Se eu pudesse escolher, eu não teria TDAH. E nem hiperfoco. Não, porque o hiperfoco... Sim, aí vem uma outra coisa. Você pode usar o hiperfoco a seu favor. Mas veja, até você aprender a usar o hiperfoco a seu favor é muito complicado. Por exemplo, uma criança. Dá para você que é pai, que é mãe... e descobrindo os gostos da criança e começando a encaminhar ela para aquele tipo de profissão. Por exemplo. Sim. Né? E aí, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar em hiperfoco. Né? Então, mas aí existe... É por isso que eu admiro hoje em dia as pessoas dizem é a doença da modinha. Não é, gente. É uma doença que sempre existiu, só que agora se enxerga que um grande número de pessoas, os adultos principalmente, tem... Depois que eu comecei a publicar no meu Instagram pessoal coisas sobre TDAH, você sabe que eu trabalho com milhares de mulheres. Eu tenho muito seguidor homem, que está ali para admirar, não sei o quê, né, as gordinhas, mas eu tenho muita seguidora mulher. Muita. Metade dos meus seguidores são mulheres. E, embora elas não comentem tantas publicações, elas invadem meu PV. E aí, quando eu comecei a publicar coisas de TDAH, inacreditável o número de meninas que começaram a procurar médico. A pensar sobre a possibilidade de ter TDAH. E eu já sei de 3 que têm o diagnóstico. Veja, que conseguiram depois. A Organização Mundial de Saúde já preconiza que a cada 10 jovens, 2 são diagnosticados. A cada 20 jovens, 2 têm TDAH. Então, imagina... o tanto de gente não diagnosticada que a gente tem aí, que está enfrentando uma batalha dura na vida porque não se encaixa. E uma das coisas que eu acho engraçada nas conversas com essas mulheres é assim, Elaine, eu acho que eu tenho TDAH, porque acontece isso, cara, eu não posso. E quer que eu diagnostique, sabe? Gente, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, você tem que procurar um profissional. Se você tem características, procure um profissional. Mas a gente estava falando do hiperfoco, que eu estava vendo o vídeo, isso é normal numa conversa de TDAH, né? A gente vai para lá e depois, se não tiver alguém para trazer... Eu estava tentando lembrar o que eu comecei a falar um negócio lá da aula, que eu fiquei no final da aula. E agora eu lembrei, mas termine de falar. Então, a gente traz, assim, isso já é, por exemplo, uma questão que eu já aprendi a lidar do meu TDAH. Então, eu percebo que quando numa conversa eu divaguei e aí eu trago novamente a conversa. Sim. Então, assim, eu vou trazendo, isso é uma coisa comum já que acontece. Então, assim, eu já percebo que eu divaguei e volto. Então, isso é um treino. As pessoas acham que, por exemplo, você sempre vai ser desatento. Não, você pode treinar, sim. E aí, veja, o hiperfoco, por exemplo, que a gente estava falando, né? O cara lá dizendo que hiperfoco é um superpoder, não sei o que e tal. Veja, eu não sei se já contei isso aqui no podcast, eu não sei se eu te contei. Há uns meses atrás, eu tinha terminado de atender todo mundo e eu estava muito cansado. Eu acho que a Ritalina já tinha ido embora. E eu sentei no sofá e eu disse assim, eu vou ficar aqui no Instagram dando uma olhadinha para ver aqui, para desopilar um pouquinho. Sim. E aí eu comecei a passar, Elaine, de repente, apareceu um rios de um cara criando abelha sem ferrão. Aí imagina. Aí eu comecei a ver abelha. Que interessante. Abelha sem ferrão. E aí eu fui para a página do cara. Eu comecei a ver todos os vídeos do cara. E aí eu comecei. E aí, isso era 10 horas da noite. E eu comecei a ver abelha sem ferrão. Aí eu fui para o YouTube.
procurar vídeos de criação de abelha sem ferrão. E aí deu 11 horas, meia-noite, 1h da manhã, e eu estava lá, e eu já sabia que em Sergipe, onde é que tem abelha, onde é que vende, como é que você faz para começar. E aí você passa a ser um expert naquele assunto. Sim. E aí, de repente, eu abri o Mercado Livre para comprar a colmeia. Porque você compra a colmeia separada, depois você compra o enxame, né? Você compra a colmeia, no caso, Gente, o repositório, TDAH, né? você imagina. E aí, quando eu abri o Mercado Livre, eu disse, poxa, sério que eu ia fazer isso? me pegou. O TDAH me pegou, cara. Então eu fiquei quer dizer, até tarde. E assim, com muito prazer, porque na verdade, Elaine, e é preciso a gente dizer isso. Tem um cara bem famoso aí no Instagram que fala sobre TDAH. Sei, eu sei quem é. E tem dois, né? Não, na verdade, são bem famosinhos. Mas segura. E aí, ele tem um vídeo dele que diz assim, eu briguei, eu discuti com um psicólogo lá do Nordeste. Ai, sério que foi com você? Foi comigo. Ai, meu Deus. E aí, por quê? Porque ele estava dizendo que TDAH não TDAH é excesso de atenção e não falta de atenção. Ah, já sei quem é. Você viu esse? Sei. Então, veja, e esse é um problema, por exemplo, de a gente ter nas redes sociais um espaço aberto para as pessoas dizerem o que elas acham que elas podem dizer, sem, na verdade, uma referência técnica. E aí, veja, o que acontece? A gente tem informação, tem muitos seguidores, mas que, de repente, tem uma informação que não é a informação real. Por exemplo, nesse caso, só para fechar. Sim. É déficit de atenção. Por quê? Porque a atenção é quando você coloca o seu foco só naquilo, sobre um estímulo e permanece durante algum tempo naquele estímulo. Se você não consegue permanecer durante um tempo naquele estímulo, você não tem atenção, você tem falta de atenção. Sim. Porque a atenção é manter o foco durante X tempo. É por isso que o teste de atenção, quando a gente vai fazer o teste de atenção, ele tem lá um tempo. Por exemplo, geralmente é 2,5 minutos. E aí você tem que encontrar não sei o que. E aí... Porque a atenção é manter-se durante algum tempo naquele estímulo. Veja, e aí ele confunde, o que esse cara faz é confundir atenção com percepção. Sim. O TDAH tem uma percepção alta. Tem. O carro buzinou, ele percebeu, o cachorro latiu, percebeu. Ele percebe tudo, mas ele não fica com a sua atenção em nada. E é justamente por ele ficar com atenção em tudo que ele não consegue manter a atenção numa coisa. Foi bom você ter tocado nesse assunto, gente, porque se eu puder dizer, eu posso estar falando uma besteira, tá? Mas assim, segura a impulsividade. Não, mas eu não vou ser impulsiva. Eu posso estar falando uma besteira. Seja bem mocinha, como eu disse a você, como eu ensinei a você na terapia. Me ensinou, gente, esse homem ele me ensinou, seja educada, Elaine, você pensa, e isso ouve e a minha luta, voz. Isso e a luta, por isso que eu digo, todo TDAH deve fazer uma atividade física exaustiva. Não é só musculação, é uma atividade física exaustiva. Porque não é só, e aí eu recomendo a luta, porque não é só você desgastar a ansiedade. Tá? Quando a gente fala em luta, você aprende na luta a ter equilíbrio. Porque quando você começa a lutar, que você sabe que aquilo pode ser uma arma, você começa a pensar 10 vezes antes de usar aquilo e você traz isso para a sua vida. Isso. Então, eu comecei a ter mais filtro no que falar depois da luta. Isso. Entendeu? Eu paro, eu quero falar, eu paro. Calma, vou contar até 10. Por que, Elaine? Veja, será no que seu isso é cérebro, necessário mesmo porque, veja, falar? No seu cérebro, quando você, lá na luta, começa a desenvolver no seu cérebro para que ele possa se manter, para que ele possa seguir os ritos e tal, você já está em outras áreas também fazendo isso. Sim. Então, quando você aprende uma habilidade, essa habilidade pode ser treinada. Exatamente. Então, assim, as funções executivas, que é um grande problema no TDAH, que é a memória de trabalho, que é a concentração, elas são treinadas, são treináveis. São treinadas e, assim, depois da luta,
efetivamente, eu comecei a ter mais filtro. Mas você ia dizer uma coisa. Sim. Não procurem. Eu estou vendo uma enxurrada de pessoas que estão falando pelo TDAH. Uma delas eu até gosto muito. Uma moça, eu até gosto muito. Essas mentorias que eles oferecem, serviço, não sei o quê, vocês acham que pode substituir o psicólogo, pode substituir o psiquiatra, pode substituir o tratamento. Eu sei porque eu fui ver, inclusive dessa pessoa que você falou, um ao vivo. E ele, muito cheio de pataquada, palhaçada, para poder chamar a atenção, né? Porque provavelmente ali haviam muitos TDAHs, né? Ele segura a língua. Ela... Não, calma. Eu vou falar porque é a minha parte, né? Eu assisti... Não é o foco total que está dizendo isso. Não. Aí, o que foi que aconteceu? No meio lá do negócio, eu fui me irritando. Porque eu sabia que o que ele queria era vender a mentoria dele. E a mentoria dele não é barata. E ele, não, porque vocês vão ter acesso. Aí eu comecei a perguntar. Sim, e qual é o preço? Você está vendendo um produto. Para vendedor, você é muito bom. Eu quero saber quanto é. E aí eu fui repetindo tantas vezes que ele disse, calma, Elaine, eu vou dizer quanto é. Eu disse, não, mas eu quero saber agora. Você está lidando com uma TDAH. Nós somos um calo na vida desse rapaz. Eu infernizei ele uns 20 minutos. Quando ele descobrir que o psicólogo que ele discutiu do Nordeste sou eu, e que a menina que estava na live dele é você, olha, o psicólogo está fazendo escola. Eu infernizei a vida desse homem de um ponto que ele mandou uma... Porque a gente recebe um link num grupo de WhatsApp primeiro. Ele mandou uma das mentoras, sei lá como é que ele chama, vir no meu PV, no WhatsApp, e pedir que eu permitisse que ele terminasse a live. Eu disse, diga para ele dizer ao vivo. Isso. Por que ele não diz ao vivo? Porque ele está lidando com o TDAH, então ele tem que saber, ele não é o mestre nisso, ele não é o bambambam nisso, então ele tem que dizer. Elaine, eu fico... Assim, veja, eu acho que a mentoria, ela pode ajudar, mas ela não é substituível, ela não é substituta. Veja... Você já assistiu uma live desse moço? Já, mas vamos falar da gente. Porque, veja, a mentoria, na verdade, o que as pessoas acham que com a mentoria vão fazer? Por exemplo, a gente precisa entender uma coisa, que às vezes as pessoas vendem uma realidade, nas redes sociais, às vezes elas vendem uma realidade que nem sempre é a realidade da vida. Aquelas fotinhas que a gente tem na rede social, nem sempre é a realidade da vida da gente. A gente tira 1000 fotos para poder escolher aquela que a gente vai postar. Né? Eu posso dizer para vocês que eu sou diversas em uma só. Essa daqui é a Elaine mesmo, mas se você me vê a Elaine como influencer, eu sou outra pessoa. Como advogada, eu sou uma pessoa... Totalmente diferente. O rosto muda. Você vê minhas fotos, você vê que não... Aquela dali é a Elaine, né? Como advogada, eu sou outro ser humano. Porque você assume hiperfoco naquele momento. Não é que você muda de personalidade, é que o seu hiperfoco faz com que você assuma aquele papel de uma maneira muito importante. Até porque eu tenho que cumprir aquilo. Mas a gente está falando de mentoria. Veja, eu acho que a mentoria ela pode ajudar como um complemento a mais. Sim. Eu acho que ela pode ajudar como um complemento a mais. Mas a mentoria nunca pode ser substituta da terapia. Nunca, Elaine. E assim, a live que eu vi você entrou aqui, eu vou resolver todos os seus problemas. Não, mas é assim que as pessoas vendem, né? Então, assim, e o que eu não fiz, porque eu não vou pagar de jeito nenhum. Quer dizer, um valor enorme que você, por exemplo... A terapia, você tem um técnico, uma pessoa técnica que, tem o conhecimento teórico sobre aquilo para poder dizer para você a melhor técnica para você... Veja, personalizado para você. Era isso que eu ia dizer. De sua história de vida. Justamente. De tudo. Porque eu me lembro que quando a gente foi fazer, você me perguntou várias coisas sobre a minha vida para você poder dizer alguma coisa sobre mim. Você lembra daquela sessão de organização que a gente falou, daquela sessão de organização? Tá aí, né? Então,
Por quê? Porque aquela organização foi pensada especificamente para você. Para mim, entendeu? Porque você tem um tipo de TDAH hiperativo impulsivo, então você precisa de algumas coisas específicas relacionadas à organização. E não é só isso. Você conheceu, na terapia, você aprendeu a conhecer tópicos que poderiam influenciar ou não nessa organização, Isso. que poderia influenciar ou não no meu desenvolvimento. Aí você faz uma mentoria e vende como uma coisa assim, olha, eu vou resolver esses problemas de concentração. Você vai passar, você vai passar no concurso. Cerebelo. O desastre. Você vai passar no concurso, não se preocupe, você vai. Eu estou dizendo porque foi o que eu vi, tá? Eu vi dele e vi de um outro que também é famoso no Instagram. Elaine, e é isso. Segura a língua. Vamos lá. O TDAH ele é uma pessoa muito criativa. Muito. A gente sabe que todo TDAH... Por quê? Criatividade é choque de ideia. Né? É uma ideia que se junta com outra, que de repente você monta uma coisa. Então, assim, o que é que a criatividade, no seu caso, faz com você? Veja, é um problema e é uma situação legal. Porque, veja... Pensamento acelerado, tem muita gente que, por exemplo, tem dificuldade para dormir, Elaine, porque deita e a cabeça continua pensando nas coisas, né? Sim. Fica lá aquele monte de pensamento. Mas também é legal porque a gente, numa reunião, todo mundo está falando e a gente está aqui só observando todas e fazendo aquele meme da Nazaré, né? Inúmeros cálculos. De repente a gente traz uma ideia criativa. E que resolve aquele problema. Isso. Soluciona aquilo. Isso. Entendeu? Acontece muito. É um problema. O pensamento acelerado, para mim, se tornou um problema porque eu durmo muito pouco. Eu tive que me educar a fazer todo um... A gente bateu muito nisso. A gente bateu muito nisso. Muito. Eu durmo muito pouco. Aí tem semanas que eu consigo passar a semana. Eu botei o objetivo aqui no reloginho, né? De dormir pelo menos 6 horas por dia. Tem semanas que eu bato essa meta. Tem semanas que eu durmo 1 hora por dia. E aí eu não posso me desesperar. É o negócio. O que é gostoso de você saber sobre o TDAH? Você tem que entender que aquilo faz parte de você e tem que conviver com aquilo. Isso. Você não pode mais se desesperar porque se atrasou. Não pode se sentir culpada porque falou uma coisa naquele momento. Você pede desculpa, mas não pode trazer aquilo para o seu coração. Entendeu? Elaine, isso é fantástico que você está dizendo. Porque, veja, a gente precisa entender que a nossa entrega como TDAH nunca vai ser igual à entrega das pessoas neurotípicas. Então, veja, você vai chegar atrasado. Em algum momento, você vai chegar atrasado. E as pessoas vão olhar torto para você. E aí, beleza. E elas que olhem torto. E é por isso que eu já chego e digo, tenho TDAH, tá? Então, assim... elas vão olhar torto, tá? Elas vão olhar torto, porque a gente não... Veja, Elaine, isso é uma coisa muito complicada, porque as pessoas... Quem não passa por isso não entende. Não. E aí o que acontece? Por exemplo, como é que... Porque os papéis, de um modo geral, são exigíveis que você, num determinado papel, tenha determinadas habilidades. Então, como é que um professor vai chegar atrasado? Como é que uma advogada vai falar na hora que não deve falar? Como é que... Veja, e a gente precisa, e isso é fantástico e faz parte do processo de autocura e de autoconsciência, que a gente precisa entender que quando isso aconteceu, a gente pede desculpa se houve algum problema, se a gente causou um dano para alguém, a gente pede desculpa porque não é uma justificativa. A gente precisa pedir desculpa. Então, eu acho que é importante você dizer, porque tem muitas pessoas com TDAH ou que acham que tem TDAH que dizem, olha, é porque eu tenho TDAH. Gente, não é assim. Isso. Não é uma justificativa. Você tem autoconsciência. Isso. Você tem consciência de que isso é um problema. Então, pedir desculpa e tentar de verdade não fazer de novo... Sabendo que vai fazer. Mas tentar. Mas isso. Você tem que tentar. Isso. Né? Uma das coisas que eu vi... Uma vez você me perguntou sobre os mecanismos, né? Para usar o hiperfoco a seu favor ou para sair do hiperfoco. Tá? Um mecanismo que eu usei. Eu sei que eu preciso dormir.
6 horas e depois do problema cardíaco, mais ainda. Tem que dormir até 8. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu peguei uma coisa que eu estou no hiperfoco, que é a academia, e disse, gente, se eu não dormir, eu não vou ter resultado. Então, eu me obrigo a dormir para ajudar o resultado. Veja, a autoconsciência, eu acho que a gente está chegando aqui, Elaine, no ponto-chave de entender se a gente pode vencer o TDAH ou não. Eu acho que a gente está entendendo que é importante que você tenha autoconsciência sobre si mesmo, e essa autoconsciência vai gerar para você a possibilidade de tratar as questões que você precisa tratar. Ou dar uma volta, né, naqueles problemas. É porque usar o termo vencer, né? Usar o termo vencer, às vezes a gente usa o termo vencer como eu vou conseguir me curar, né? Eu vou vencer o câncer, eu vou vencer. Não tem cura para o TDAH. Então, quando a gente usa vencer o TDAH nesse sentido, é uma luta que você não vai ganhar. Isso. Mas quando você usa vencer o TDAH no sentido de eu vou usar isso que para mim sempre foi um problema a meu favor. Isso. Entendeu? E aí a terapia faz sentido. Faz sentido. Porque você começa a se entender, começa a se compreender, começa a compreender a sua história de vida e, a partir daí, você começa a utilizar isso. Sim, muitas vezes eu saí do seu consultório e eu disse assim, eu mesmo chego para Cássio, porque você muitas vezes disse, Elaine, você é uma das pacientes mais conscientes que você tem, porque eu chegava para você e disse, eu tenho esse problema. Mas você me ajudava a resolver. E, às vezes, eu até sabia como resolver, mas eu precisava que outra pessoa me dissesse. Uhum. Entendeu? Porque é a história da validação. A gente precisa validar, é uma necessidade. Inclusive, essa necessidade de validação você traz para todas as áreas da sua vida. É por isso que eu hoje enxergo muitas mulheres, hoje já tem estudo, que muitas mulheres com TDAH que não têm diagnóstico ou que tiveram na fase adulta, sofrem abuso nos relacionamentos, porque ela procura uma validação naquilo. Eu tive 2 relacionamentos abusivos, porque eu procurava validação. Entendeu? Isso. Quando você tem consciência do TDAH, que você entende, olha, não vou chamar de limitação, porque não é limitação. Na minha cabeça, não é limitação. Eu tenho essas características, Um problema. Eu tenho essas características que me fazem diferente das demais pessoas. Isso. E que podem me trazer problemas, mas não tem que me trazer problemas. Isso. Eu vou tentar não trazer problema. Uma coisa importante que você está dizendo, e que é esse processo de autoconhecimento, que é esse processo de saber o que você precisa melhorar, né, é que faz a gente entender como é que a gente pode usar ao nosso favor. Sim. De que maneira eu vou utilizar isso a meu favor? Então, por exemplo, você está falando da validação. Se eu for fazer um perfil aqui, Elaine, por exemplo, dos clientes que procuram... Geralmente, os clientes com TDAH que procuram a terapia, eles têm. E aí eu vou dizer que é quase geral. Primeiro, síndrome do impostor. Sempre acham que não são dignas daquele cargo, daquele trabalho, daquela situação. Porque, veja, e isso acontece porque como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos sob pressão. Sim. Então, veja, o que acontece? O professor diz lá, é preciso entregar o trabalho tal dia. E aí você fica ali procrastinando. Porque, veja, toda atividade que você vai exigir esforço mental vai ser uma atividade que você vai procrastinar. Toda. Então, a procrastinação ela começa a partir desse gatilho do esforço mental. Então, toda atividade de esforço mental, seja organizar, seja criar, seja fazer, ela vai ser uma atividade que vai procrastinar. Sim. E aí o que acontece? A gente precisa entregar amanhã. Como a motivação, veja, a motivação do TDAH, Elaine, ela é para fora e não para dentro. Então, veja, eu não vou fazer o trabalho porque eu quero aprender, eu vou fazer o trabalho porque eu tenho que entregar amanhã, eu preciso de uma nota. E isso acontece quando você não gosta daquilo. Isso. Aí você faz... Na noite, você tira a noite toda e você faz aquele trabalho, você tira 10, você tira 9, você tira a melhor nota. Só que você ainda fica achando
que fica faltando alguma coisa. Acontece muito comigo. E é aí que está a síndrome do impostor. A síndrome do impostor, ela se aloja nesse comportamento. E a gente leva para o resto das coisas da gente. Eu sempre, quando eu entrego um trabalho feito de última hora, eu entrego, eu sei que aquele trabalho está bem feito, Ótimo. eu sei que aquele trabalho vai passar, vai ser aprovado, mas eu digo, cara, se eu tivesse feito no prazo, esse trabalho tinha saído 10 Agora, mil Elaine, vezes eu melhor. acho que não. Sabe? Claro essa é uma que coisa. não. Porque quando você faz o trabalho em hiperfoco, você está colocando toda a sua atenção naquilo e você consegue fazer o melhor trabalho do mundo. Porque, veja, outra coisa do hiperfoco que a pessoa, né, falou lá na rede social, disse assim, o TDAH não é déficit de atenção, porque a gente tem hiperfoco. Veja. No que a gente gosta. Isso, porque o hiperfoco acontece porque a gente não tem dopamina para conseguir mudar o foco atencional. Sim. E sair daquilo. E a gente fica horas e horas e dias naquilo sem conseguir sair. Você quer que eu te diga uma coisa? Olha como a gente usa as coisas que a gente gosta a nosso favor quando a gente quer, tá? Eu amo comer caranguejo. Amo. Para mim é a melhor comida do mundo. Adoro caranguejo. Quando eu tenho um trabalho para fazer, que eu já estou final de prazo, tipo, eu tinha um mês para entregar o trabalho. Você está dando dica aqui. No último final. Essa dica é de ouro. No último final de semana que eu tive para fazer esse trabalho, que é tipo uma pesquisa, me encomendaram uma pesquisa sobre. Recentemente aconteceu. Era uma pesquisa que era para me fazer para um laboratório. Nada a ver com a minha área. Detalhe. Rapaz, eu faço gestão de projeto, tem nada a ver comigo. Uhum. E aí o caranguejo? Aí eu peguei... Tá vendo? Tá sendo idiota. Eu faço o quê? Na sexta-feira ou no sábado, eu compro 2 ou 3 cordas de caranguejo, cozinho e boto na cabeça. Quando eu terminar tantas páginas, eu vou comer 2 caranguejos. Eita! Então eu me incentivo, eu quero comer o caranguejo. Você está dando uma dica de ouro para as pessoas que têm... Olha, veja, isso é uma coisa importante. Sabe o que acontecia, por exemplo, sexta-feira, quando eu tinha que atender um cliente presencial, eu já estava cansado da semana inteira de atendimento, e aí na sexta-feira eu tinha que ir presencial. E presencial é muito bom, mas você tem que se arrumar, você tem que sair de casa, você tem que... Né? É diferente do online, porque o online você está aqui com a telinha e tal. Mas você sabe que eu preferia, né, as nossas online, porque... Eu também. Hoje eu prefiro online, mas veja, aí o que eu faço? Como eu sei que a minha motivação é para fora e não para dentro, então, o que eu fazia? Tinham 2 coisas. Ou eu ia antes de ir para a clínica, eu ia antes, numa sorveteria que tem aqui, que tem um sorvete caro pra caramba, mas é excelente. E aí eu tomava 2 bolas de sorvete antes de ir, e eu chegava na clínica super sorridente, dando boa tarde, bom dia lua, bom dia sol. Eu não sei se você via meus stories, que eu ia pra Pitangueira, olhar as pitangas. Eu vejo essas histórias. Então, eu via. Por quê? Porque eu já tinha tomado sorvete, e aí eu ficava bem. E aí, o legal de, assim, por exemplo, você tem que estabelecer uma coisa que você queira fazer depois. Então, por exemplo, eu podia comer meia dúzia de caranguejo. Não, eu estabeleci 2. Por quê? Eu estabeleço 2 porque eu quero comer o terceiro. Então, para mim comer o terceiro, eu tenho que terminar aquelas páginas que eu me propus a fazer. Entendeu? Então, essa é uma estratégia que você utiliza para que você mantenha o seu foco, mantenha a atenção, consiga terminar os trabalhos. Você tem outras dicas, Elaine, outras coisas que você faz? Tenho. Eu sempre associo coisas que eu não só com comida, embora eu seja gordinha. Embora eu seja gordinha, eu amo comer, gente. Mas não só comida, mas outras coisas também, entendeu? Eu sempre procuro, sempre ligar. Fazer uma associação positiva. Fazer uma associação positiva para que eu consiga fazer aquele trabalho. Isso modifica. Veja, é uma coisa... E a gente está chegando nos 10 minutos finais, e aí a gente vai ter que encerrar, mas veja, no último episódio desse mês, se eu não me engano, dia 22... É dia 22, né, Marília, que vai ser ao vivo? Dia 22. Dia 22 a gente vai falar sobre dicas para driblar o TDAH. Por exemplo, alguém tem um trabalho de conclusão de curso para fazer.
Você tem um TCC para fazer. Então, isso vai lhe procrastinar muito. Mas se você dividir o trabalho em partes menores e dizer, hoje eu só vou fazer a pesquisa das fontes. Você não está fazendo o TCC. Sim. Automaticamente parece que você destrava e você consegue fazer aquela atividade ali. Sim. Né? Então, veja, essas dicas vão ajudando a gente a ir melhorando e vencendo esses obstáculos. Tem várias coisas que eu faço para me ajudar, principalmente a sair do hiperfoco, porque a gente tem esse negócio do hiperfoco, gente, é muito ruim, mas quando a gente está, eu tenho que botar algum mecanismo para dizer assim, olha, sai dessa desgraça, meu filho. Eu já aprendi a dizer não, Elaine, e eu digo não para mim mesmo. Mas o hiperfoco não é só nisso. Por exemplo, ontem eu estava tão focada no podcast que eu esqueci de contar onde eu estava naquela situação. Você estava no hospital e não me contou. E a gente vai encerrar. Vai encerrar. A conversa foi tão gostosa. Espero vir em outras. Mas você vai vir em outras vezes também. E assim, na semana que vem, Elaine, a gente vai ter aqui a psicóloga, a Tatiana Torres. E Tatiana Torres vai falar sobre relacionamento e TDAH. Então, semana que vem, imperdível, porque assim, para quem é difícil amar uma pessoa com TDAH. É muito difícil. Não, aliás, a pessoa com TDAH é a melhor pessoa para você amar, porque ela é a pessoa que vai fazer. Se você disser assim, vamos pegar um barco aqui, vamos fazer mochilão. Eu acho muito pelo contrário. É muito fácil você amar o TDAH quando você quer entender ele. Isso. Entendeu? E aí, é porque assim, você diz, vamos fazer mochilão? Eles vão fazer mochilão. Vamos. Então, assim, por exemplo, e os pros TDAH meus são filhos, extremamente carinhosos. Isso. Para os meus filhos, por exemplo, ter um pai com TDAH é maravilhoso. Sim. Por quê? Porque eles sobem na árvore e eu subo também. Sim. E eu vou com eles para a árvore também. Sim. E aí, eles vão tomar banho na chuva, eu vou também. E eu tomo banho com eles na chuva. Então, assim, lá em casa, a gente fez esses dias, sabe o quê? A Noite do Doce. Ai, que delícia. A Noite do Doce. Foi assim, ó. Foi assim. Eles tiveram uma semana produtiva, eles conseguiram fazer muita coisa. Então, eu fui no supermercado e eu comprei, Elaine, míseros, quase 100 e poucos reais, R$150 de doce. Não, mas eu comprei bala fine, eu comprei... Tudo. Eu comprei chocolate de vários tipos. Eu comprei... E aí eu trouxe aquele mochilão para a gente fazer a Noite do Doce. Você já notou que o TDAH tem um paladar infantil? É infantil. É infantil e, às vezes, é crítico demais. Né? Não sei se é crítico ou criticado. É crítico demais, porque quando ele desenvolve... É interessante isso. O TDAH, às vezes, tem um sentido que é mais desenvolvido. Sim, né? sim. No meu caso, por exemplo, é o ouvido e o paladar. Eu toco música de ouvido, assim, de ouvir uma vez, duas, e eu vou lá e toco. Eu consigo pegar. Quando eu estava estudando, as meninas faziam um teste, assim, elas me colocavam de costa e elas tocavam um sino para eu dizer que nota era. E eu, sem ter estudado música, eu dizia... É porque a gente vai desenvolvendo algumas coisas, né? Isso. Veja, Elaine, eu queria te agradecer. Agradecer pela... Eu quero participar de outro. Tem muita coisa para falar. Muita coisa. Então, assim, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. Sim, eu que agradeço. Eu acho que as pessoas, hoje, elas entenderam que, assim, o que é preciso para vencer o TDAH é autoconsciência. Sim. É saber as suas limitações, saber até onde você pode ir, saber quantas atividades você pode fazer no dia, saber quantos projetos você precisa pegar, pode pegar. Eu ainda pego muito. Então, é isso. É a autoconsciência que vai ajudar a gente a melhorar. Né? E terapia e medicação. Tem um debate, esses dias foram lá no meu Instagram, debater se... você fala muito de medicação, porque todo TDAH precisa tomar medicação. Veja, Elaine, se é a medicação que dá dopamina para a célula funcionar... Eu uso Venvance.
depois do Venvance, minha vida melhorou 100 vezes. É de zero. Venvance, a gente está fazendo patrocínio, está fazendo propaganda, né? Está falando favor, aqui. Diminua o preço. Da próxima vez a gente não vai falar o nome desse medicamento, porque a gente precisa de patrocínio, né? Então a gente vai falar metilfenidato, que ninguém vai saber o que é, né? Então, e o preço é absurdo, né? Infelizmente. Mas eu vou trazer uma informação que é importante para vocês, tá? O Supremo Tribunal Federal, ele determinou que o Venvance fosse dado pelo SUS. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Tem um protocolo, porque ele é um remédio de alto e a Ritalina também, né? No adulto, eles já entregam o Venvance, na criança, a Ritalina, porque antes não dava e é um remédio de muito custo alto, né? Mas existe um protocolo que é para você ter acesso a esse remédio, você tem que ter o laudo. Por isso que eu pedi aqueles negócios seus. Elaine, segura isso aí, que essa é a informação que a gente vai dar depois. Certo. Porque a gente vai saber sobre isso e a gente vai dizer para o pessoal sobre essa informação, que é uma informação maravilhosa. E também a gente vai ter um advogado que já ganhou algumas causas aqui, que o plano de saúde também foi obrigado. Viu o plano de saúde? Que o plano de saúde foi obrigado a pagar também a medicação, porque existe já jurisprudência que estabelece isso. Então, assim, a gente vai trazer ele para falar sobre isso também. Porque tem muita gente que fica falando, TDAH, remédio para TDAH é caro. Não, se você for usar o Venvance, tudo bem, é caro. Mas aquele outro é R$34 a caixa com 30, né? É porque eu realmente não me dei com ele. Eu me lembro disso. Mas, veja, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua presença, te agradecer. Sempre uma cliente, eu não chamo de paciente, né? Sempre uma cliente maravilhosa, porque eu chamo de cliente, Elaine, porque eu entendo que o processo psicoterapêutico ele está centrado em você. Sim. E não em mim. Então, você não vai me procurar como paciente para eu te dar a cura. Você vai me procurar como um coadjuvante, porque você é a cliente. Para me auxiliar a encontrar. Isso. Até porque não tem cura. Isso. Então, assim, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a Premium. Premium, vejo o que vocês estão fazendo com a vida de muita gente. Talvez você não tenha ideia do que isso tem causado nas pessoas, do que elas têm compreendido. Eu quero agradecer mais uma vez a Premium Essential Kitchen, que tem patrocinado esses nossos podcasts, que tem dado a oportunidade de a gente criar esse conteúdo, que inclusive é valioso, é teórico, diferente de outros conteúdos que a gente vê por aí. Meu Deus do céu, a gente está finalizando com a impulsividade do topo, Elaine. Obrigado, Elaine, viu? Mais uma vez. Obrigada a você, Cássio. Eu lhe agradeço muito por tudo que você fez por mim e faz ainda. Obrigado. Gente, próxima semana, quero contar com você aqui mais uma vez. Obrigado.